Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você está em mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Valdir Almeida e a gente está fazendo mais um vídeo da série de vídeos que eu chamo a sua dose diária do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, ele é a base da tradição da Santa Igreja, a Igreja Católica. No capítulo de hoje, a gente vai ver o capítulo 2, artigo 2º, parte 3ª, cujo título é A Interpretação do Depósito da Fé. O depósito da fé é confiado à totalidade da Igreja. O patrimônio sagrado da fé, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. Apegando-se firmemente a ele, o povo santo todo, unido a seus pastores, persevere continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de modo que, na conservação, no exercício e na profissão da fé transmitida, se crie singular unidade de espírito entre bispos e fiéis. O magistério da Igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiada unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e por assistência do Espírito Santo, piedosamente auscultua aquela palavra, santamente guarda e fielmente a expõe, e, deste único depósito de fé, obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente revelado. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos, quem vos escuta, a mim escuta, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhes dão sob diferentes formas. Os dogmas da fé. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão à adesão irrevogável da fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdade que com estas tem necessária conexão. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé que o iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados no conjunto da revelação do mistério de Cristo. Existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que seu nexo com o fundamento da fé cristã é diferente. Senso sobrenatural da fé. Todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Receberam a unção do Espírito Santo, que os instrui e os conduz à verdade em sua totalidade. O conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé. Ele manifesta esta sua peculiar propriedade mediante o senso sobrenatural da fé de todo o povo, quando, desde os bispos até o último dos fiéis leigos, apresenta consenso universal sobre questões de fé e de costumes. Por este senso da fé, suscitado e sustentado pelo Espírito da verdade, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez para sempre transmitida aos santos, e, com reto juízo, a penetra mais profundamente e mais plenamente e a aplica em sua vida. O crescimento na compreensão da fé. Graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como da palavra do depósito da fé pode crescer na vida da Igreja. Pela contemplação e pelo estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração, em especial a pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada.
pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais. Em latim tem uma frase assim: Divina eloquia cum legente crescunt. As palavras divinas crescem junto com quem as lê, pela pregação daqueles que, com sucessão episcopal, receberam carisma seguro da verdade. Fica, portanto, claro que, segundo o mesmo sapientismo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, e que, juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Antes de ler o resumo, eu vou resumir com minhas palavras essa parte, visto que o resumo de cada sessão ele abrange de maneira geral e não de maneira parcial, como eu faço aqui. Essa parte ela narra a incumbência da transmissão da fé, que é dada principalmente ao bispo de Roma, o Santo Padre, o Papa, e aos seus fiéis servos, os bispos e os padres ordenados. Também é dito que a verdade divina somente pode ser aparecida e entendida conforme um estudo profundo, que não precisa ser uma tarefa individual. Um exemplo de pluralidade é o sínodo. O sínodo, vocês me perdoem se eu estiver falando errado, é onde vários bispos e padres sugerem alguns acréscimos, algumas pequenas mudanças, e o Papa avalia elas. Mas a transmissão e o discernimento da verdade revelada só podem ocorrer com o auxílio do Espírito Santo. Por isso, a gente tem que orar muito, se aprofundar mais, pedir pela intercessão do Espírito Divino, pelo Espírito Santo, para que possamos ter o dom da sabedoria e aprender mais com ele. Agora, o resumo desse artigo. Resumindo, o que Cristo confiou aos apóstolos, estes o transmitem por sua pregação e por escrito, sob a inspiração do Espírito Santo a todas as gerações, até a volta gloriosa de Cristo. A sagrada tradição e a sagrada escritura constituem um só sagrado depósito da palavra de Deus, no qual, como um espelho, a Igreja peregrina contempla a Deus, fonte de todas as suas riquezas. Em sua doutrina, vida e culto, a Igreja perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. Graças a seu senso sobrenatural da fé, o povo de Deus inteiro não cessa de acolher o dom da revelação divina, de penetrá-lo mais profundamente e viver dele com mais plenitude. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado exclusivamente ao magistério da Igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. Eu gostaria de agradecer quem acompanhou até aqui, quem está lendo comigo, quem está acompanhando. Se você tiver alguma crítica, pode deixar nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E que Deus abençoe a todos, dê o dom da sabedoria para que vocês possam compreender e entender a palavra dele. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.